Quando se trata de estrutura narrativa, com certeza uma das mais reconhecidas quando você coloca um pezinho a mais em narratologia é o monomito, também conhecido como jornada do herói. É uma forma muito comum de contar uma história que acaba estando presente em muitas grandes obras. Dentro do mundo das animações, temos alguns bons exemplos, como A Viagem de Chihiro, Mulan, Moana, esse último sendo meu favorito dos longa-metragem. Apesar de ser uma estrutura narrativa bem conhecida e muito utilizada, as histórias nesse meio ainda surpreendem cada uma à sua forma. Dentre as animações que usam dessa estrutura, tem uma que é muito interessante justamente porque o plot principal do filme é contar a jornada do herói. E isso pode parecer meio estranho e redundante a princípio, mas hoje eu quero mostrar esse meu ponto de vista sobre essa obra de arte chamada Rango. Mas vamos por partes. Antes de começar, eu preciso explicar um pouco pra vocês sobre o que é o monomito. A jornada do herói, ou monomito, consiste em um estudo feito por Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces, que faz uma análise das semelhanças de obras da época, de contar uma história e classificar ela em uma série de estágios. Eventualmente, isso foi analisado e classificado por Christopher Vogler em um resumo com um modelo de 12 passos de como construir uma história em torno dessa estrutura. E uma estrutura narrativa é a organização dos acontecimentos de uma história, geralmente uma sequência cronológica, que define como a história é contada e compreendida. Começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, é a estrutura narrativa mais básica e fundamental que você pode conhecer. A jornada do herói surge como essa estrutura para contar uma história, geralmente do protagonista, ao longo de 12 pontos importantes. Indo para Rango, dá pra ver claramente esses pontos sendo mostrados em sua história. Na verdade, quando eu reassisti esse desenho depois de muito tempo, eu percebi muito tom irônico e metalinguístico sobre essa estrutura em si. Do meu ponto de vista, parece muito que a trama principal de Rango é justamente contar a jornada do herói. E veja, eu não disse usar a estrutura da jornada do herói como modelo, mas sim usá-la como elemento dentro do universo para contar a sua história. É quase como uma quebra da quarta parede, e nós presenciamos isso logo nos primeiros minutos do filme. O protagonista, no início, não é ninguém. Ele é apenas um pet que vive uma vida solitária onde inventa histórias usando o que tem ao seu redor para se sentir importante. Na jornada do herói, esse é o ponto inicial da história, chamada de O Mundo Comum. O Mundo Comum é esse estado inicial que o personagem principal se encontra no início da história. Para Luz Noceda, é sua vida na Terra sem ser entendida. Para Moana, é a ilha onde tem que liderar, mesmo ao custo de saber quem ela realmente é. Para esse camaleão, é a vida solitária e sem propósito nesse lindo tanque cheio de histórias vazias. O Mundo Comum é horrível, e nosso protagonista sabe disso. Mesmo assim, ele sente que tudo isso ao redor dele é importante, ou ao menos tenta fingir que é. Afinal, como ele mesmo disse de uma forma que quase quebra a quarta parede, ele é o cara, o herói, o protagonista, mostrando que é aquele que estará dentro do círculo da jornada do herói. Mesmo assim, uma pergunta ainda para no ar. Ele é o protagonista, mas quem é ele? Seu personagem ele está mal definido, então ele precisa de um empurrãozinho para a evolução. Esse é o segundo passo para a jornada do herói, o chamado para a aventura. Nessa parte da história é quando alguma coisa obriga o protagonista a sair desse estado inicial e o catapulta para sua jornada. Com o protagonista da nossa história, isso literalmente acontece, não ironicamente, no exato momento em que ele fala desse ponto. Seu personagem estava vazio, e ele precisava de algo para o empurrar para o conflito. Então ele é jogado no meio da estrada após um quase acidente. A recusa do chamado, o terceiro passo, vem logo em seguida, com ele dizendo para o Tatu que tinha sido atropelado o quanto sua vida anterior a esse desastre era melhor. A recusa do chamado não é necessariamente o personagem recusando, mas é ele acreditando que sua situação é horrível e muito pior do que antes, dizendo o quanto o mundo comum era melhor, mesmo claramente não sendo. A recusa do chamado é também um debate que o herói tem consigo mesmo para então aceitar que a sua vida era uma droga e que ele precisava mudar. E esse é o momento para fazer isso. Isso vem para o nosso protagonista quando ele finalmente caiu na real de que sua vida anterior não era boa. Ele não tinha amigos, não era popular e muito menos era um ator famoso, mas sim um camaleão solitário que contava histórias para esconder todos os fatos ruins. E embora sua situação atual não fosse muito agradável também, ele tem muito mais potencial para extrair alguma coisa boa disso agora do que antes. Logo em seguida, esse mesmo Tatu que acaba jogando no conflito é também o quarto passo, o encontro com o mentor. Um personagem muito mais experiente sabe o que passou pelo que o herói está passando e explica ao protagonista como o mundo adiante dele funciona. O mentor também é o limiar que separa o herói do mundo comum com sua entrada no mundo especial. O Tatu, nesse caso, diz ao protagonista sobre uma cidade onde encontrará água e pessoas de verdade, algo que claramente chama a atenção dele, afinal, ele nunca teve amigos. Mas esse Tatu diz um monte de falas sem nexo e metáforas que a princípio parecem conversa de louco, mas que, com o passar do filme, você vai entendendo melhor. Porém, eu gostaria de pontuar um específico. Nos veremos do outro lado. Essa frase é muito simbólica durante todo o filme, então quero que guarde ela, pois iremos voltar a falar sobre ela mais tarde. Continuando, a travessia do primeiro limiar, o quinto passo, é quando o herói finalmente entra no mundo especial. No caso do protagonista, é quando ele finalmente decide entrar no deserto para chegar até a cidade que o Tatu tinha lhe dito. O mundo especial não é literalmente especial, ao menos nem sempre, mas sim que esse mundo funciona num set de regras diferentes do que o herói lidava no mundo comum. Esse mundo é especial
para o herói. No caso do protagonista, é um deserto, um lugar árido e morto, muito diferente da paisagem do seu tanque. Um mundo que o protagonista à primeira vista não parece se encaixar de forma alguma. Inclusive, é até algo dito pelas corujas que acompanham a história do protagonista e funcionam como uma ponte entre o filme e o público. Os animais daquele lugar tiveram anos para se adaptar ao clima extremo e agressivo. Já o camaleão... esse não vai durar. Nesse ponto, se o protagonista quiser passar e sobreviver no mundo especial, ele necessita aprender como esse mundo funciona. Aqui, ele enfrenta provações, encontra aliados e descobre quem são seus inimigos. Esse é o 6º passo. Nesse ponto da história, temos muito disso. As provações do nosso protagonista são enfrentar o deserto, sobreviver às forças muito maiores que ele enquanto busca água. Seus aliados aumentam conforme o tempo, mas a primeira que logo de cara conhecemos é Feijão. Feijão é a primeira aliada do protagonista, embora seu início meio turbulento. Ela é quem diz a história da cidade e o que está acontecendo, assim como introduz um inimigo misterioso que parece fazer parte de uma conspiração que despeja água no deserto. Um ponto importante dessa parte também é mostrar como o herói é incrivelmente bom no mundo especial. Por isso ele era um Zé Mané no mundo comum, porque no mundo especial ele vai ser um prodígio. No caso do protagonista, ele era um Zé Ninguém sem nome desde o início do filme, e é sempre confrontado com a mesma pergunta que o público e os próprios personagens da história sempre fazem a ele: quem é você? Como uma pessoa que não é nada pode ser alguém? Para nosso protagonista, ele justamente encontra a resposta não como um abismo, mas sim como uma tela vazia. Ser ninguém não significava que ele não era nada. Ser ninguém significava que ele podia ser qualquer um. E é justamente aqui que ele decide quem quer ser. Ele seria essa pessoa que veio do faroeste, que passou por inúmeras situações épicas. Aquele que veio de onde a balbúrdia dorme e acorda em pé. Ele seria a própria encarnação da balbúrdia. Aquele que matou todos os irmãos Jinx com uma bala só. Todos os 7. Ele seria Rango. O que acontece aqui é que o protagonista é muito bom em interpretar, e no meio daquela cidade não foi difícil para ele logo se tornar uma pessoa importante, ainda mais após matar a águia com uma bala só. Aqui, ele é essa pessoa com uma identidade real, ele era o xerife, e era muito bom nisso, ao menos bom o suficiente para aquela cidade. O 7º passo surge como a aproximação da caverna oculta, ou a aproximação do objetivo. Nesse ponto da história, o herói para de perambular pelo mundo especial e passa a focar em um objetivo fixo. No caso de Rango, a busca pela água roubada do banco. Sem perceber também, Rango vai se aproximando do mistério da história que Feijão falou lá no início. Uma conspiração secreta que parece estar deixando o povo de Poeira, a cidade, continuar a viver em meia seca. Nesse passo, Rango acaba cada vez mais entrando a fundo no seu objetivo na trama. Ele era o herói, as pessoas da cidade contavam com ele, e ele prometeu que traria a água de volta, mesmo que significasse contra pessoas como o prefeito, e não deixar um grupo de pessoas claramente inocentes não irem para a forca. E aqui então, entramos no passo 8, Aprovação Suprema, que é justamente quando ele enfrenta o prefeito da cidade e reafirma seu posto de herói. E aqui, sem mesmo perceber, Rango também encontra sua recompensa, que é encontrar a si mesmo. O passo 9. Aqui, temos uma consolidação do personagem do protagonista, mas percebemos que ele ainda finge ser essa pessoa. Ele era Rango, mas por quanto mais tempo ele podia continuar sendo? Afinal de contas, aquela pessoa era inventada, apenas uma máscara que ele usava. Conforme se aprofundava mais ainda no núcleo de seu objetivo e personagem, ele também se afogava mais ainda em suas mentiras. E esse é o problema. O protagonista dessa altura da história já sabe quem ele é, mas é incapaz de ver isso cercado pelos fantasmas de suas mentiras. Mentiras essas que explodem na sua cara justamente no 10º passo, o caminho de volta. Aqui, tudo que podia dar de mais errado com o protagonista acontece. Jake Cascavel vem à cidade, agora sem mais a águia para o impedir, onde confronta Rango da sua real pessoa. As mentiras que ele vinha contando desde o início são reveladas na frente da cidade inteira. Seu espírito é pisoteado e humilhado por Jake. Nada sobra. Apenas o silêncio da pessoa que o protagonista realmente era. Um ninguém. Inclusive, quando Jake entrega a arma na mão dele e o desafia a atirar, isso também é uma prova de seu ponto. Traduzindo diretamente a frase do Jake do inglês, que faz mais sentido para a cena na minha opinião, você tem assassino nos seus olhos? Essa frase surge não só como desafio às mentiras que o protagonista contou, mas também como uma afronta à pessoa que ele achava que era. Ele era realmente o herói que tanto dizia? Se fosse, atiraria. E ele não atirou. E novamente a pergunta volta. Se ele não era o herói, quem ele era? O caminho de volta aqui também é literalmente o caminho de volta. O protagonista sai da cidade e anda pelo mesmo deserto para voltar à estrada onde começou a história, mas agora tudo é diferente. Ele atravessa a estrada e lá conhece o espírito do Oeste, onde tem uma conversa muito profunda com esse personagem. É dito no filme que cada um vê algo diferente dependendo do que precisa. Para o protagonista, isso vem na forma de alguém que dizia no geral uma mensagem bem simples: seja o herói que você já é. Não finja ser o herói, não haja como herói, não use a máscara de um herói, seja o herói. E esse é o passo 11, Ressurreição. Aqui, o protagonista morre como Zé Ninguém e passa a assumir completamente seu destino. Ele era o herói da própria história, o público já sabia disso, ele já tinha visto isso, e agora só precisava ele assumir seu papel nessa jornada. Não importava o nome, origem ou o que fosse, essa era a sua jornada.
e ninguém podia fugir de sua história. Aqui, eu gostaria de abrir um paralelo justamente com o Tatu no início da história, e sobre sua frase de o outro lado. No filme, isso parece ser mostrado muitas das vezes como o outro lado da estrada onde o filme começa, mas não é isso exatamente. No início do filme, o Tatu que fala com o protagonista menciona sobre como ele precisa chegar ao outro lado, e essa era sua jornada. O protagonista acha estranho isso e pergunta por que ele não espera até a estrada estar vazia e menos movimentada para que possa atravessar. A resposta é até bem singela quando você entende a mensagem por trás, de que não era tão fácil quanto parecia, e que cada um tinha que passar pelas provações para conseguir alcançar o outro lado. E nesse ponto, eu acredito que quando o personagem fala isso, ele não está dizendo sobre o outro lado da estrada. Afinal, ele mesmo afirma que é uma metáfora. Mas o outro lado seria justamente o outro lado da jornada do herói. Se você pesquisar a jornada do herói no Google, vai ver um monte de círculos dizendo onde cada passo está e percebe que ele volta para o começo. Isso se deve ao fato de que a jornada do herói é um ciclo que termina onde começou. Dado isso, eu acredito que a metáfora do outro lado seja justamente o outro lado da roda do herói. Tanto que o protagonista no passo 11, a ressurreição, está no lado oposto a quando ele conhece o Tatu pela primeira vez, na recusa do chamado. Você não pode chegar ao outro lado se não passar pela aprovação que teve que passar para chegar até lá. O protagonista não poderia ressuscitar no outro lado se antes não tivesse passado por todos os outros 10 passos anteriores. Outro ponto que reforça isso é justamente a fala do Tatu no início do filme: nos veremos do outro lado. E quando o protagonista se reencontra com o Tatu, é justamente no outro lado da jornada do herói. Isso parece justamente se encaixar com a trama do filme, já que, como eu disse, ele parece estar constantemente fazendo uma metalinguagem irônica à jornada do herói. Continuando, depois da ressurreição, temos o último passo da história: o retorno com o Elixir. A jornada do herói consiste em um resumo bem simples. O personagem principal está em uma situação ruim e precisa de algo. Um remédio, por exemplo. Ele vai em busca desse remédio e depois volta para casa com ele. Como eu disse antes, essa estrutura narrativa é um ciclo, que vai sempre terminar onde a história começa. No caso do protagonista, essa história não termina de volta no seu tanque, mas termina nele mesmo, já que a trama inicial, o Elixir que ele buscava, era sempre a pergunta qual ele estava se repetindo desde o início do filme: quem ele era? O retorno com o Elixir aqui é justamente ele voltando para a cidade de Poeira com a resposta que ele sempre buscou. É por isso que a volta da cena dele com Jake no final é tão significativa. Se o protagonista recebe uma afronta de Jake sobre quem era no seu primeiro encontro, na segunda vez ele reafirma sua identidade com confiança total. E isso é traduzido para Jake no puxar do gatilho. O protagonista, se não tivesse sido interrompido, atiraria. E Jake viu isso nos olhos dele. Esse camaleão diante dele não era apenas um mentiroso de quinta, mas muito mais do que isso. Ele também era um ator, o protagonista, um pet, um forasteiro, um mentiroso, o xerife, aquele que cumpriu sua promessa para uma garotinha e se tornou uma lenda, porque no final, era o seu destino, sua jornada, sua história. E ele não fugia de sua história. Construiu seu próprio caminho e, mesmo após ser humilhado e mostrado como farsante, não importava. Suas ações durante todo o filme não mentiam sua identidade. Quem ele é? Ele é Rango, o herói de sua própria jornada. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.